Olá, pessoal. Estamos de volta com o Tria de Podcast nessa nova temporada. Eu sou Marcelo Fassbinder e juntamente comigo aqui tá os meus brothers, meu grande amigo e sócio do canal Lua Possebon, que está na captação de vídeo, e o Johnny da Johnny Studios, que está na captação do áudio. E hoje eu tô com muita alegria aqui, de volta nesse pontapé inicial da nova temporada do Tria de Podcast, e trouxe um amigo meu, grande luthier de Caxias do Sul, né? Ele faz luthier de instrumentos acústicos, instrumentos rabecão, cello, violino, etc. e tal. Isso. Meu grande amigo Thiago Giovanella. Muito obrigado. Bem-vindo, Thiago, muito obrigado. Né? Eu que agradeço a oportunidade. Desde já te agradecemos, né, por estar aqui. Sim. E já vou te perguntando assim para ti já contar a tua história para nós aí sobre a luthieria, tá, né, para te apresentar pro pessoal aí. Bem-vindo. Tá, legal. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Então, Marcelo, eu vou te contar, resumindo, o início, como é que foi a minha trajetória, tanto de pequeno até agora, mas bem resumido. O seguinte, eu sou neto de... o meu avô, ele era... Carpinteiro. Fugiu a palavra da minha cabeça. Meu avô era carpinteiro. É emoção, né? Quando a gente fala no vô... Meu avô é muito importante pra mim. Eu não consigo nem falar muito dele, senão eu começo a chorar. É o cara sempre... Então, o que acontece? O meu avô, ele era músico, né? Carpinteiro. E eu sempre tive, assim... desde pequeno, meu pai comprou umas lenhas lá, eu já peguei uns martelinhos e fui fazendo, e aí o meu avô me deu isso eu lembro, ele me deu um conjunto naquela época, não sei se você chegou a ter, eu tinha um conjuntinho de ferramentas que tinha uma planinha de verdade, tinha um martelinho, um serrotinho, de verdade mesmo, e eu pegava aquilo e desmontava tudo as coisas em casa, desmontava as portas, fazia um terror. Quando minha mãe se perdia de mim, eu já estava desmontando as fechaduras, máquina de costura dela. Eu sempre fui muito de fazer e construir, montar e desmontar. Aí o que aconteceu? Daí o meu avô me deu aquilo ali, daí ele gostou das coisas que eu fiz com madeira e tal, daí ele fez para mim uma desempenadeira. Né? Uma desempenadeira que na época o meu avô era pedreiro e carpinteiro, então aquela desempenadeira ele usava para fazer, na época se fazia a soleira das janelas em reboco, né? Daí ele pegava aquela desempenadeirinha, fazia e tal, e aí daquilo ali foi evoluindo, né? Aí eu fui crescendo, quando eu tinha ali Cara, eu tinha meus 14 para 15 anos, aí eu queria muito tocar violão, tocar guitarra, né? Mas daí o que aconteceu? Eu não tinha o dinheiro para comprar a guitarra. A minha mãe se separou do meu pai e aí a gente não tinha como comprar. Aí eu peguei uma guitarra emprestada do meu primo me emprestou, toquei um tempo com aquela, depois comprei uma outra e fui indo. E aí eu resolvi fazer uma guitarra. Aí que começou os confusão. Naquela época ainda existia mogno em tudo que é madeireira para vender por aí. Era fácil de achar, né? 1990 e alguma coisinha, tu tinha mogno que nem ilhote quase. Aí eu comprei lá uma tábua de 30 de mogno por 1,5 metro de comprimento. Aí comprei uns formão, comprei 2 formão e fiz a minha primeira guitarra. Com os trastes, tudo certinho, fiz o escudo, fiz toda a fiação, funcionou, toquei com ela um tempo e tal. E daí eu continuei estudando e tal, daí eu nunca fui um aluno no colégio muito exemplar. Aí eu terminei meus estudos no Mutirão, que é uma escola lá de Caxias, que é tipo um supletivo. É um supletivo. Sim. E lá naquela escola apareceu eu tava na biblioteca lá, e daí eu tava conversando com a bibliotecária, que era minha amiga ali, nós conversávamos e tal. Aí ela disse, tu viu que tem um curso de luthier aqui em Caxias agora? Eu disse, sério mesmo? Onde é que é isso que eu quero ir lá ver? Aí eu peguei e fui lá, a primeira foi o Jules
da Andreles Guitarras, ali de Caxias, Uhum. que ministrou esse curso para nós, né? Sim. Então, daí ele tinha uma apresentação que foi feita lá na 2001, que é uma loja lá de Caxias, e aí eu entrei no curso, eu fui fazer o curso com ele. Nesse curso, eu aprendi a fazer violão e guitarra, né? Mas aí, tecnicamente falando, não apenas, né, assim, porque a minha primeira guitarra que eu fiz, eu peguei uma guitarra, botei do lado, copiei a medida dos trastes, copiei o braço, fiz o braço inteiriço no corpo da guitarra, então era uma guitarra que ressonava bastante, porque a madeira do headstock até o final do corpo é a mesma. Então ela tem um sustain maior, né? Principalmente o sustain. Não tem emendas, né? Não tem emenda. Então tu dá aquele bend mais e fica, e aquela madeira continua ressonando, né? E ajuda bastante na ressonância, né? Uhum, No sustain do instrumento, a questão do braço ser inteiriço. Aí eu fiz aquele curso com o Jules, meu amigo, até hoje a gente se conversa e tal, super gente fina, mas eu não aprendi a fazer contrabaixo com ele. Eu sou um tanto quanto meio autodidata, assim, sabe, em algumas coisas. Daí, na época, aí eu fiz o meu curso de luthier com 19 anos. Aí eu comecei a fabricar instrumento, foi indo. E aí, mais à frente, daí eu fui trabalhar, né, com o meu pai. Eu trabalhei com o meu pai durante 19 anos. 19 anos? Foi. 19 anos. Eu trabalhava com afiações de ferramentas, a gente produzia brocas, produzia navalhas. Até foi uma coisa que me ajudou bastante, porque quando eu trabalhava com ele, muito a questão técnica, assim, tipo de fazer Eu faço muito hoje instrumentos personalizados. 99% dos instrumentos que eu faço hoje são personalizados. Então, assim, me ajudou bastante, porque naquela época eu tinha uma fresadora, eu tinha um torno, eu aprendi a trabalhar com tudo aquilo, Sim. com projetor de perfil, com retífica, Então, eu hoje... E também trabalhei, uma parte também da minha vida, trabalhei com eletrônica, que eu trabalhava com meu padrinho, que até foi uma coisa que está me servindo hoje, que hoje eu estou fabricando os meus captadores, que eu dou, quando eu faço o instrumento para o cliente, eu forneço de graça, um brinde, digamos assim, a captação. Eu não sou um fabricante de captador profissional, não é uma marca de captador ainda, né? Mas é um desenvolvimento, é um protótipo que eu estou chegando, eu acredito que num captador bom. Um captador bom mesmo. Mas, assim, no momento é um brinde que eu estou dando para o meu cliente. Alguns clientes me compram somente o captador, mas é uma coisa que eu faço esporadicamente, sabe? E autodidata, né? Não, teve eletrônica, né? Não, teve eletrônica. Aí não foi autodidata, eu aprendi, o meu padrinho, eletricista bom. Cara, bom pra caramba. Bom, meu padrinho, nossa. Aí trabalhei com ele e daí, voltando ali, a parte... Onde é que eu tava que eu me perdi mesmo? Não tinha feito o primeiro baixo, né? Ainda, né? Isso, eu não tinha feito o primeiro baixo. Aí eu trabalhei com meu pai durante 19 anos e aí foi indo que eu comecei a tocar numa banda de saxofone. Comecei a tocar saxofone tenor numa banda que o nome é Lennon Z, Sick Boys Trio, que eles tocam rockabilly aqui no sul e já tocaram em vários locais do Brasil também, que, aliás, né? É um estilo fantástico, né? É um som muito isso, rock legal, anos 50 e anos 60, Elvis Presley, Johnny Cash, Johnny Brunetti, esses negócios tudo, né? É muito tocado aqui no sul, né? Muito Sim, tocado aqui no assim, sul. A parte da Serra, Caxias, ali o pessoal toca bastante, e Gramado, Canela. E não só aqui, viu? Porque muitos dos meus clientes tocam esse estilo de música, tipo, principalmente em Minas Gerais, o rockabilly é muito forte. Minas Gerais, Rio de Janeiro também tem bastante rockabilly lá no Rio de Janeiro. Mas daí, voltando. Aí eu toquei com o Lennon Z, eu tocava saxofone, tenor, né? Eu pulei a etapa do saxofone, mas se eu for falar, vai muito longe. Então vamos lá. Eu tocava saxofone tenor com o Lennon e daí eu saí da banda dele e fui tocar numa outra banda também. Foi tocar em outra banda.
Saxofone. Aí nessa outra banda, assim, músico, que é músico, sabe que 99% das pessoas que são músicos são tudo pelado. Ninguém tem dinheiro. É verdade. Então, assim, um contrabaixo acústico... Nós que o diga, né? Exato, né? Então, assim, tipo assim, um contrabaixo acústico, hoje em dia, naquela época já era caro. Aí eu disse, cara, eu falei com os guri, o Diego, o Lucas, o Endrigo, desgurizado, é o seguinte, ó, eu faço o instrumento pra nós. Só que, se vocês, na época eu tava mal de grana, eu não tava muito bem de grana naquela época, porque tinha dado uns problemas na firma, a firma tava meio ruim. Aí eu disse, não, eu faço o instrumento pra nós. Só que tem um detalhe, vocês vão ter que me ajudar a comprar as madeiras. Beleza, então, tá combinado. Quanto precisa? Eu disse tanto. Então tá, vamos lá. Eu fui lá, comprei as madeiras, fui na casa de um outro amigo meu, o nome dele é Flávio, e engasguei. Aí o que acontece? Aí o Flávio, eu disse, Flávio, é o seguinte, ó, eu não quero nem levar teu baixo pra casa, cara. Eu só quero que tu me empreste ele na tua frente, eu vou botar um papel pardo no chão, vou fazer o modelo dele e vou pegar todas as medidas do teu baixo. Posso? Pode. Então, baseado, eu não fiz uma cópia daquele instrumento. Tu teve uma base daquele instrumento. Eu peguei o formato dele, né? Peguei o formato, peguei as medidas principais, né? Porque até então, o contrabaixo acústico, eu só via o povo tocar, né? Aí eu peguei e disse, bom, então tá, vamos fazer então. Aí eu comecei, eu fiz, ficou muito legal o baixo, ficou muito bom. Aí ficou tão legal assim que eu postei algumas fotos dele. No que eu postei fotos dele, já vieram atrás de mim perguntando, tu faz baixo, tu faz um pra mim, não sei o que. Eu disse, olha, cara, eu expliquei, eu tô começando e tal, mas... Já deu um medão já, né? Opa, tipo, naquela época eu ainda trabalhava na firma. Então, o que acontecia? Eu não tinha como sair do meu trabalho simplesmente pra fazer um instrumento, entende? Aí eu fui fazendo aquele primeiro paralelo, trabalhando na firma, mas desde os 19 anos... por mais que eu tenha trabalhado 19 anos com meu pai em metalurgia, em afiação de ferramenta, fresamento, torneamento, controle de qualidade, chefe de setor, eu fiz um pouco de tudo. Aí, por mais que eu tenha feito isso, paralelo a isso, eu trabalhava fabricando os instrumentos em casa. Assim, tipo, quando o cara não chegava da firma completamente estropiado, o cara fazia alguma coisa, né? Aproveitava pra... Então, daí depois daquilo ali, eu desenvolvi o primeiro instrumento. Aí foi indo, e estamos aí até hoje fabricando instrumento. E cada vez mais aprimorando o conhecimento. Justamente, a ideia é justamente essa. Eu trabalho da seguinte forma. Eu penso assim, eu gosto de fazer eu prefiro ganhar um pouco menos. Eu prefiro ganhar um pouco menos, mas ter uma rotatividade de trabalho. O brasileiro e o italiano, eu moro em Caxias do Sul, uma cidade totalmente italiana, tá? Gosto muito de morar lá. Mas a questão é a seguinte, o italiano, se essa xícara custa R$5 e ele vai fazer essa estampa aqui, ele vai te cobrar 40. Se eu for pegar essa xícara aqui para fazer para ti, eu vou te cobrar no máximo 10. Porque eu trabalho da seguinte forma. Eu cobro o meu lucro 100% do valor do material do instrumento. Então, por isso que eu tenho os valores tão em conta. Eu tenho os valores baixos hoje por causa disso. Então, mas alguns instrumentos têm um valor mais alto por causa da dificuldade de produzir. Aí é outro caso. Totalmente artesanal, isso, né? Isso, aí é outro caso, né? Aí, por exemplo, eu tô fazendo um baixo pro Otávio Neto. Que ele é de Paraná, eu acho que ou Santa Catarina, é aqui pertinho. É um novo baixo que vai sair essa semana, vai estar pronto.
mas é um novo conceito, um instrumento de corda, de baixo para tocar jazz, para tocar música popular brasileira. Por quê? Ele me reportou que ele estava sofrendo muito com a questão do... Como é que chama? Eu digo microfonia, né? Mas o nome certo não é esse, né? A microfonia... Aí, Johnny, ajuda nós. Microfonia, né? Entre a caixa acústica do baixo e o alto-falante do amplificador. Porque quando o contrabaixo acústico fica na frente da caixa, tu é baixista, tu deve saber. Ele começa a apitar. Então, muitos contrabaixistas usam fitas no F para tampar o F, para não dar essa ressonância. Então, basicamente, fica uma caixa gigantesca, sem som, e a captação pelo captador no cavalete. Aí o Otávio chegou e disse, não, cara, ó, eu tenho esse projeto e tal, assim, eu gostaria de fazer esse modelo, mas eu não quero ressonância. Eu disse, tu quer um baixo, mas tu não quer ressonância? Exato, eu quero justamente por causa disso. Disse, beleza. Aí eu tô desenvolvendo, vou terminar essa semana que já vai sair. Mas ele é com caixa? Ele é com uma caixa? Ele tem uma caixa acústica, ele é totalmente maciço esse baixo. Toda a lateral é maciça, todos os 2 tampos são maciços, é um instrumento maciço, tá? Mas ele não tem a ressonância por o fato de simplesmente nem ter o F. É um modelo diferente de caixa acústica. Sim. É um modelo diferente, é uma caixa, mas não tem o F, então é para solucionar esse problema que ele tinha, né? Porque não só ele, no caso, o que aconteceu também? Eu tô fazendo um outro instrumento para um senhor de Minas Gerais, que ele tem esse mesmo problema. Toda hora de tocar num show, o problema dos baixos acústicos são esse, né? Isso. Tu tem que ter todo um posicionamento, até mesmo para te captar o som, né? E muito também, o que acontece? Um erro muito grave que acontece, às vezes eu costumo não falar, tá? Porque as pessoas às vezes podem se ofender. E a última coisa que eu quero é que um cliente meu se ofenda comigo. Sim. Então, a questão, assim, eu costumo até nem falar, mas o maior problema dos instrumentos, dos contrabaixos acústicos plugados em palco é pedais. Com certeza. É pedal, certeza. pedaleira, assim, não é... Um contrabaixo acústico, ele tem um amplificador desenvolvido para ele. Ele tem o pedal desenvolvido para ele. Não é simplesmente tu pegar um pedal de contrabaixo elétrico e lá espetar no P10 e vai dizer que vai funcionar. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas tem o problema da microfonia, tem o problema da impedância de alto-falante, tem um problema da impedância também. Então, até mesmo do equilíbrio do som, do equilíbrio do acaba som. embolando, Exato. Ficando muito... Né? E tem amplificadores específicos para contrabaixo acústico. Né? Então, assim... algumas pessoas querem pegar um contrabaixo acústico e botar só numa caixinha de estudo. Vai funcionar? Vai funcionar. No palco vai funcionar? Não vai funcionar. Porque vai apitar. E isso, eu nem entro muito em detalhes nessa parte com meus clientes, porque eu tenho o meu endorse lá de São Paulo, que ele me dá toda essa assessoria, sabe? Ele, por exemplo, assim, Thiago, o meu negócio é fabricar o instrumento e regular o instrumento para o meu cliente. Quanto à parte técnica de equalização e como é que a pessoa pode chegar num resultado melhor com o equipamento que a pessoa tem, daí eu passo o contato do meu endorse de São Paulo, que é o Jamil Lima, e ele daí me ajuda. É uma pessoa sensacional, extremamente cordial, e ele atende os clientes da mesma forma que eu atendo. Sabe? Por isso que eu escolhi ele como endorse, sabe? Porque ele é uma pessoa humilde e extremamente atenciosa. É o que eu preciso para poder solucionar o problema do meu cliente. Eu não quero simplesmente um endorse que seja famoso, mas que simplesmente só toque com o meu instrumento. Não é isso. Eu quero que uma pessoa que me ajude, que possa estar solucionando um problema que eu não sei responder. Muitas vezes é isso, porque né, que tu falou, eu não sou um contrabaixista profissional, né? As pessoas têm que ter esse conhecimento de que tu não pode chegar e querer, às vezes, inventar algumas coisas, né? Isso acontece. Tem instrumento que é feito para um
um objetivo, Exato. né? É um som, né? E o baixo acústico nada mais é do que bem isso, né? Tu tem que plugar ele da forma mais orgânica possível, Exato, né? E aí... Para que tenha um bom resultado, né? A não ser que seja equipamentos e pedais desenvolvidos especificamente para aquele instrumento, né? Então, é muito, muito interessante tu falar isso. A gente nunca tinha falado sobre esse assunto, né, Lu? Que é bem, bem legal para quem tá vendo, né? Para entender essas coisas, né? Não é somente um cara que tá tocando. A gente tem experiência, mas a experiência que a gente tem é uma experiência mais na questão audível, né? Sim. Que quem toca tem um ouvido muito apurado, né? Então isso é uma coisa, justamente tu falou isso aí, audível. Justamente isso. Isso foi um detalhe que o Jamil me passou muito bom. Eu tive lá em São Paulo esse ano passado, eu fiquei lá em dezembro, fiz algumas manutenções e tal, fiz algumas coisas para alguns clientes, mas uma das coisas que o Jamil eu tive algumas aulas com ele lá para mim poder também responder algumas coisas pro cliente. Ele disse assim, a primeira coisa que um contrabaixista tem que fazer quando for plugar o instrumento no cabeçote, ele tem que escutar o próprio som do instrumento. Porque é aquele som que está saindo da caixa acústica do baixo que tem que sair no alto-falante e não um som mascarado cheio de efeito. Exato. Baixo é baixo, é orgânico, que nem tu falou, é madeira. O negócio tem que ser firme, tem que ser aquele som que sai do instrumento, tem que sair na caixa. E aí é esse o grande problema na questão da microfonia. Às vezes os caras vão lá e botam muito médio, botam muito agudo, mas ele disse assim pra mim, o Jamil, faz isso, mano, porque eu tô aprendendo a tocar também, né? Então, quando tu for tocar, tu pega primeiro, tu escuta, tu toca um pouco, tal, escuta teu instrumento, escuta ele, e aí tu bota tudo flat. É bem assim. Tudo flat. Grave, médio, agudo, tudo flat. Aí depois tu vai tirando e colocando pra te chegar no som que sai da caixa do instrumento. Que é aquele som que tem que sair. É o som real, né? Aquele som mais próximo, né? do som da caixa, né? Isso. Então é bem, bem legal ouvir isso. É sinal que eu não tô tão errado assim não tá não. nas minhas teorias. Sabe que a gente tem uma teoria própria, né? Bom, mas deve ser assim. Mas né? Pela lógica, né? Pela lógica. Mas a gente respeita quem tá afim de mascarar o som, de inventar alguma coisa, Justamente por isso que assim, justamente por isso que eu tenho esse meu endorse ali de São Paulo, o Jamil, que assim, daí assim, eu fico responsável apenas pela questão construtiva. Eu sou um construtor, eu gosto de construir coisa. Eu gosto de pegar Esculpir, eu gosto de pegar um taco de madeira e fazer alguma coisa com aquilo. Eu gosto de pegar uma madeira que estava lá jogada num canto, inventar um negócio e que fique bom e bonito para funcionar. Entende? Eu gosto dessa troca de energia, porque a madeira te proporciona isso, sabe? Eu agradeço todo dia. E tem muitas... Todo dia eu agradeço a Deus pelo meu trabalho, pelo que eu gosto de fazer. E não tem nada melhor que a gente fazer o que a gente gosta, né? Exato. Da mesma forma, tu acabou de falar, tu tinha falado agora há poucos instantes sobre o músico, né? O músico é pelado. Exato. E por que ser pelado e continuar sendo músico? Aí entra essa questão, né? Do amor, né? Do prazer naquilo que faz. Né? A gente até estava comentando alguma coisa referente no caminho para cá, que tu falou sobre a questão de que quem ama o que faz, ela vai gastar dinheiro naquilo que ama. Exato. Então é muito interessante, né? Quando a gente pega e aproveita essas brechas, né? Que são boas brechas, né? De, por exemplo, as pessoas que têm interesse e são apaixonadas pela música e elas deixam, por exemplo, de gastar o dinheiro num vício e uma droga, uma coisa, para investir num instrumento. Exato. Eu sou pai e eu tenho filhos, né? Até, inclusive, essa questão tua do teu preço ser acessível é isso, né? Também. Quantas pessoas que não têm condições de ter um instrumento de uma qualidade boa, né? Uma boa qualidade. Exato. Mas com um preço mais reduzido. Com um preço acessível, né? Bom, por exemplo, hoje, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre o preço de outras pessoas, que não é esse meu objetivo. Sim. Eu tenho a minha forma de trabalho, vou continuar com ela da mesma forma. Não importa se o meu concorrente estiver cobrando um instrumento 10 vezes mais caro do que eu, com a mesma qualidade, ou o meu seja melhor ou menor, não importa, eu vou continuar da mesma forma. Mas eu penso assim,
quanto mais eu trabalhar, mais eu vou me aperfeiçoar naquilo que eu tô fazendo. E voltando ali à questão do pai que eu tava falando, o que acontece? Eu sou pai e hoje eu vejo que a música é uma coisa muito importante. Que nem tu disse, não vai gastar dinheiro com bobagem, né? O cara que tá fazendo uma aula de guitarra, nós temos um músico aqui, né? O cara que tá fazendo uma aula de guitarra, o cara não vai pegar a grana pra fazer merda. O cara vai pegar a grana, juntar os caraminguazinhos ali, ó, e vai lá, vai comprar aquela tonante que ele tava olhando lá pra comprar. Exato, ele vai e comprar. Aí depois vai lá, vai comprar outra guita. Vai aos pouquinhos, vai melhorando. Tô sem dinheiro, mas eu preciso comprar um pedal de distorção, sabe? Tipo, que ele nunca vai usar pra fazer um show, que a pessoa nunca vai fazer... Mas é o amor, né? Mas é o amor da né? música. E o principal é que, assim, tipo, o adolescente que tá fazendo uma aula de música, ele vai estar focado naquilo. Então, assim, aquele negócio que as professoras adoram dizer das crianças do tal do déficit de atenção, acaba. Matricula teu filho numa aula de música que ele vai aprender a tocar. E quando ele tá se dedicando pra música, ele tá aprendendo a se concentrar numa coisa só. Meu filho mais velho tem déficit de atenção. Teve. Agora ele já tá bem legal. Mas assim, tipo... tu não vai ter uma criança ali, assim, que vai precisar viver dopada de remédio pra poder se concentrar no colégio. Bota teu filho numa aula de música. Numa aula de violão, numa aula de canto. É verdade. Sabe? E que não é tão caro. Uma aula de violão, hoje em dia, tem professor que cobra 70, 80 reais, 100 reais por mês. Não importa. O importante é começar. Não importa se tu vai ter um violão Ibanez, se tu vai ter um Tajima, se tu vai ter um Eagle, se tu vai ter um Gibson. O importante é tu ter o tonante pra começar. Bota teu filho tocar com aquele ali. Depois ele vai aprendendo, ele vai pegar gosto e vai se esforçar pra melhorar. O importante é esse pontapé inicial. Exato. E é o que muitas vezes é o divisor de águas na jornada da criança, né? Do adolescente, né? Uhum. Imagina, se uma pessoa tem, por exemplo, algum dinheiro reservado, foi o que nem tu falou, vou torrar tudo, vou ir pra noite. Não vai. O cara vai lá e compra um pedalzinho de guitarra ali, ó. Droga, eu vou. O cara vai lá e compra, comprar umas cordas. E quem tem essa paixão pela música, vou pegar esse dinheiro aqui, botar mais um pouquinho, vou lá comprar uma guitarra, vou comprar uma caixinha de som, vou fazer um som, vou montar uma bandinha e tal. Então e a música por si só também, além de ela trazer alegria para a alma e para o espírito e para nossa mente, né? Ela também age em uma obra social, né? Com certeza. Eu tenho alguns clientes que nem eu tava vindo na estrada contigo, eu tava te falando. O meu cliente, o Ronaldo Gama, do Raça Negra, eu admiro muito o trabalho que ele faz em São Paulo. Ele vai na comunidade, dá aula de música para as crianças. Então, Raça assim, Negra, tipo, né? Do Raça Negra, o Ronaldo Gama. Ronaldo Gama. E, inclusive, até olha só a descoincidência que aconteceu, ó. O Raça Negra chegou em Caxias hoje para fazer um show. E eu vim para Porto Alegre. Eu poderia ter mostrado o instrumento que eu tô fazendo para ele hoje, né? Mas como eu vim trazer um instrumento aqui para Porto Alegre, né? Daí então já... Mas eu acho que ele vai estar lá por Caxias amanhã, daí de repente a gente ainda vai tirar algumas fotos junto. E daí o que acontece? Voltando à questão do pontapé inicial. Eu tenho de 70% a 80%, às vezes até um pouco mais, dos clientes que eu tenho, são pessoas que estão em transição. Estão em transição do baixo elétrico para o baixo acústico, né? Daí o que acontece? Eu tenho instrumentos mais em conta, que são mais baratos. Eu tenho uprights, né? Que sai... No upright você tem... Que é a mesma coisa que um contrabaixo acústico, né? O upright, porém, ele não tem a caixa acústica e ele é de madeira, né? Uma madeira maciça, né? Com o formato do corpo. Ali no upright você tem tanto o mesmo braço, que é o mais importante, e agora eu estou desenvolvendo os uprights novos que eu estou fazendo. Eu estou fazendo com se tu puder mostrar ali no baixo, tu sabe ali onde é que a gente encosta a barriga? Pro lado de cá? Pro lado de cá, eu estou fazendo alguns uprights que ele tem essa alça
de madeira. Ah, já para fazer o encosto. Para ter um ali, encosto, né? Porque uma das principais dificuldades para quem toca um upright e depois pega um baixo acústico normal é justamente a distância da barriga para o espelho do instrumento. Até pelo posicionamento do estudo, Pelo posicionamento de estudo, porque se você pegar um upright que não tenha corpo, tem vários modelos, várias marcas. Tá tocando mais aqui, né? O cara tá tocando aqui do lado, né? Tá. Mas aí o cara vai pegar um baixo acústico, o cara não consegue. Porque ele não tá acostumado com aquela dinâmica de tamanho, né? Que o corpo já vai a questão daquele encaixe anatômico, né? Isso. Que a pessoa tá acostumada a fazer um estudo de uma forma. O Johnny sempre brinca, estudo alemão. Mas é outra coisa. O estudo é o estudo anatômico, né? Exato. A forma que tu vai pegar o instrumento, vai posicionar ele. Quando tu tá acostumado com isso, é muito comum, né? Por exemplo, que nem o cara que toca guitarra a vida toda e vai tocar uma viola. Não, é simples. Já é o tamanho, já é um violão aquele com a caixa. Tu pega uma guitarra diferente da outra. Tu pega um corpo de uma Gibson e pega um corpo de uma Strato. É diferente. E é interessante tu falar sobre essa... É um arco que tu faz na lateral, né? Na verdade, é um apoio. É o desenho, um apoio. É o apoio. É exatamente o mesmo contorno do braço, da lateral, porém com uns 2 centímetros de espessura, né? Uns 2 centímetros, um dedo de espessura, aqui. E aí depois ele fica grudado no corpo, sabe? Então, ele não vai reto, ele faz eu faço uma lateral que vem aqui, depois ela cai embaixo e gruda no corpo. E já vai no corpo. Já vai grudado no corpo. E aí eu tenho esses instrumentos para iniciante, tem o quarter bass, que é um instrumento que é 1/4 de caixa de contrabaixo. É um instrumento que é muito versátil, principalmente para aqueles contrabaixistas que tem que morar em grande cidade. O cara que mora numa grande cidade, se o cara tem um instrumento muito grande, cara, para carregar no metrô, cara, para carregar num ônibus, um contrabaixo acústico é um tormento. E assim, numa grande cidade hoje em dia, o que tu gasta mais é a questão, por exemplo, se tu for de carro, tu vai ter uma nota para pagar no flanelinha. É verdade. Ou tu vai de metrô, porque normalmente quando eu fui a São Paulo ali no ano passado, o Jamil me explicou muitas coisas ele consegue fazer no metrô, consegue fazer assim por causa justamente pelo tamanho dos instrumentos e tal. Para ele eu fiz um check easy e um cello bass. O cello bass também é outro tipo de upright. É um upright que ele tem o corpo de maciço em formato de um violoncelo, 4/4, porém com o braço do contrabaixo 3/4, né? Ou 3/4, ou meio, ou 4/4, conforme o cliente quiser, né? Aí, esse daí já é um instrumento mais portátil também, sabe? Sim. E aí a gente tem vários tipos de instrumento. Tem uma coisa que eu tenho que falar, vou parar e vou falar agora, porque senão eu vou apanhar. Seguinte, eu fabrico a parte madeira e quem faz os acabamentos dos meus instrumentos é minha esposa. Vamos deixar claro aqui, porque eu não quero morrer antes de chegar em casa. Como é que é o nome dela? A Daiane Martini Giovanella. Ela faz os acabamentos dos instrumentos. Então, por exemplo, assim, eu vou lá, eu tô fazendo a voluta do instrumento. Eu vou lá, escavo tudo, pego o formão, escavo, deixo o mais perfeito que eu posso, daí ela pega o instrumento e vai lixar, daí eu vejo que eu tenho muito que aprender. Porque a mulher tem uma mão muito boa, cara. Ela tem uma mão muito boa. Dar aquele finalzinho, assim, pra dar o acabamento onde precisa, ela faz muito bem feito, sabe? Muito bem feito mesmo. Então fechou, deu certo. Fechou todas, certo. Né? Embora seja meio um tanto contra a vontade, não é muito o que ela gosta de fazer. Mas faz muito bem feito, por sinal. Que bom. É sempre bom a gente ter alguém do lado da gente que contribui, né? Minha esposa é muito parceira. Não posso reclamar dela. É importante, né? A família é importante, claro, né? Mas é bem interessante, bem legal nós falar sobre isso. E até mesmo tu também comentar sobre a acessibilidade, o acesso que as pessoas podem ter aos teus instrumentos, né? Porque são os instrumentos mais acessíveis, né? Sim, E são bons também, né? Muito obrigado. Então, deixa eu te dizer, assim, eu tenho alguns valores, eu faço o mesmo valor hoje do que um contrabaixo chinês em si, tá?
Hoje um contrabaixo laminado que eu fabrico, eu cobro 6.300 parcelado, que é o mesmo que uma loja vende um contrabaixo chinês. Imagina, é um contrabaixo chinês que tu compra lá na loja sem regulagem. Exato. O braço é um machado, né? O Exato. braço é um machado, É, né? quase um machado. Então tem toda uma diferença. Quer dizer, se tu vai pagar 6 mil e alguns poucos reais... Eu tento né? fazer o seguinte, ó. Ainda assim, eu faço isso no laminado, tá? Uhum. Um laminado eu cobro esse valor. Hoje um upright, esse que eu já tô fazendo com essa alça diferente, ele sai 3.700. Tá? Imagina um upright a 3.700, né? Isso, Então é um valor assim que tipo, se tu olhar no AliExpress e tu ver lá um upright, tu calcular, vai dar mais do que isso. Eu faço esse valor por quê? Não porque eu acho madeira nos cantos, não porque eu faço qualquer coisa de qualquer maneira. Não, eu faço um valor assim porque eu penso da seguinte forma. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente se aperfeiçoa no trabalho e principalmente tu tá dando a oportunidade para a pessoa que não tem dinheiro. Para aquele músico que eu falei no início, que não tem grana para comprar o instrumento. Eu vendi um instrumento essa semana da seguinte forma. O cliente vai me pagando aos poucos, num contrato, obviamente, eu faço tudo com contrato, com nota fiscal, tudo certinho. Aí o cliente vai me pagando, terminou de pagar o instrumento, eu envio o instrumento para o cliente. Sabe? Então, assim, por exemplo, não é um sonho inacessível, né? E, por exemplo, eu tenho clientes, assim, que chegou para mim, o Fernando Andreola. Ele é aqui de Novo Hamburgo, eu fiz um baixo para ele. Ele chegou para mim e disse, olha, Thiago, eu até fico eu sou meio aguado demais. Meio emotivo. Sou meio emotivo um pouco. Mas o Fernando, é que são coisas que acontecem assim que dá uma embugada. É. O que aconteceu? O cara chegou para mim lá na minha casa, eu fiz uma regulagem no baixo dele, Uhum. fazia 3 ou 4 anos que eu tinha feito para ele, eu não me lembro exatamente, eu sou péssimo com números. Aí ele chegou lá e disse assim, olha, cara, eu vou te dizer uma coisa. Tem 2 acontecimentos que aconteceram na minha vida que mudou tudo. Uma foi o nascimento da minha filha. E o outro foi até comprado esse baixo. Aí isso me deixa muito feliz, né, cara? Eu pensei, já vendo essa tua fala aí, né, e essa história que aconteceu, eu vejo muito o seguinte, o que eu vejo, que a gente enxerga, né? Quantos excelentes baixistas, né, estão no anonimato, estão sem saber que são grandes baixistas, porque não tem a oportunidade de adquirir um instrumento. Não tem como. Né? Muitas vezes tem muita gente que olha uma pessoa tocando e admira e fala, poxa vida, eu queria ser assim. Exato, eu queria fazer isso. Exato. Mas não tem a oportunidade, né? Eu mesmo, quando eu comecei a tocar. Baixo acústico é uma coisa que tu não sai dizendo assim, anunciando, quem quer um baixo acústico, quem quer aprender, vem aqui. Não é assim. Então, eu acho muito... É muito bom, né? E é muito honroso, né? O que tu faz, né? Eu gosto muito de fazer isso, sabe? Eu falo contigo isso com uma certa reverência, porque tu é um cara que tá realmente ajudando, né? A muitas pessoas a adquirir e ter acesso ao instrumento, né? Que o exemplo que tu acabou de dar aí, muitas pessoas que têm as vidas sendo mudadas, né? Exato. Através da música. Exato, que nem a questão do jovem, né? Principalmente a questão do jovem que tá ali sem saber o que fazer, sai na rua ali, viajar na maionese ali, sem fazer nada. É verdade. Né? Então, pronto pra dar uma porcaria. Se o cara tivesse com o instrumento na mão, não ia estar na rua, cara. Ele ia estar em casa. Ele ia estar em casa estudando. Eu até vou pedir depois para ti a tua autorização para colocar o contato teu aqui na telinha de baixo, Mas bem né? capaz, pode botar. Para quem quiser entrar em contato com o Thiago Giovanella, Fiquem à né? vontade. E também já vou aproveitar agora o momento, né? Vou aproveitar o momento para fazer um merchandise aqui, né? De alguns colaboradores que a gente tem aqui, ser. né? Eles até vão ficar surpresos, porque a gente fazia tempo que não botava nenhum vídeo, agora vamos fazer de novo. Que é o Johnny, da Johnny Studios, né? Que é o Johnny que tá aí dando esse apoio para nós nos áudios, né? A gente agradece muito essa parceria que a gente tem aí. Um cara que sempre teve
disposto a nos ajudar aqui Certo. nas gravações. Também temos um grande luthier, que nós estávamos comentando sobre ele, que é o Alex Cheruti, né? Que é o Cheruti no qual ele fez esse Gostaria baixo muito aqui de pra mim. conhecer ele. Um grande baixista, um grande luthier, um cara fantástico, que também é um cara, um parceiro nosso aí, né? Eu sempre faço questão de falar o nome dele aqui, porque ele é um cara que ele facilitou bastante o meu acesso a esse baixo fretless aqui, é né? super conhecido, é uma pessoa... E algumas dúvidas sobre conhecimento de luthieria ele tem me tirado, assim, quando a gente vem e toma um café aqui em casa. Eu acho bem interessante uma hora dessa nós armar alguma coisa entre vocês dois. Fizemos Então, sim, com certeza. Então, não tem imagina problema. aí, Cheruti e o Thiago Giovanella trocando uma ideia Vamos aqui. conversar. Vai ser bem legal. E também o Sabor da Terra, né? Que é produtos naturais, né? Eu não posso deixar de falar, porque apesar de que às vezes as pessoas falam, é nada, mas nada significa muito pra gente, né? Então, se, por exemplo, se a Sabor da Terra me deu essa garrafa térmica aqui, que eu tenho aqui, é porque eles estão sendo um colaborador, né? Estão acreditando no nosso trabalho aí. Então, muito obrigado aos nossos parceiros aí, né? E quem quiser também assumir uma parceria com a gente aí, né, Luan? Contactar diretamente com o Luan. O Luan é o cara que, na parte daí, ele que resolve tudo aí, eu só fico falando aqui. Eu sou o papagaio de pirata, né, Luan? Por falar nisso, nós vamos fazer algumas séries de vídeos diferentes agora, né? Uma série de vídeos mais curtos e em algumas dicas, né? De tocar algumas músicas, uma coisa mais assim, meio que videoaula, algumas dicas. O Lua tem um projeto legal aí, né? De baixo acústico, de baixo elétrico, né? O Lua vai ser o diretor aqui, vamos fazer assim e tal, né? Então eu tô Uma das principais dificuldades que eu percebo pelos meus clientes que vêm falar comigo e perguntar sobre os instrumentos, sobre o custo, principalmente é a questão da transição. A transição entre o baixo elétrico para o baixo acústico. Porque é um outro estudo, né? É outro estudo. É um outro estudo, né? É outro estudo. Então isso é uma coisa que, se vocês conseguirem abordar esse tema, vai ter bastante... Eu acho que vai ser bem legal. Acho não, tenho certeza que vai ser bem legal, né, Luan? Vai ser. E o Luan aí também tá dando esse apoio pra nós aí, é um cara que tá, né? Tá certo. Na verdade, a visão aqui de vídeo, de coisa, é tudo com ele aí. Ó, vamos fazer assim, fazer desse jeito. Né? Então, e Thiago, eu tô muito contente, muito feliz em a gente ter esse bate-papo aqui, né? E quero deixar aberto aqui as portas aqui do estúdio, né? Te agradeço. Independente de gravar ou não, a gente pode, de repente, uma hora dessa tomar um café. Mas claro. Né? Tomar um chimarrão, né, Tchê? Tomar um mate. E assim também eu vou dar um pulo lá, de repente a gente fazer uma matéria lá no teu ateliê. Podem ficar à vontade. Quando quiserem, a loteria tá de portas abertas. Lá toda reformada. Gravar algum material lá pra gente também colocar aqui no canal, que eu acho que é bem interessante, né, Luan? Quando quiserem. Fiquem à vontade. A gente agora tá com todo o equipamento para fazer externas, né? Gravações externas. E a gente vai ter que começar a colocar isso em prática. Então, logo nós vamos estar botando o pé na estrada aí, Luan. Já vamos ir para Caxias lá. É só me avisar uns 2 dias antes que eu preparo o material até pra gente fazer alguma coisa junto com vocês lá, para vocês verem diretamente o processo de fabricação real. Conhecer a loteria, como é que ele fabrica lá, né, Luan? Simultâneo. Interessante, né? Isso eu posso mostrar tranquilo. Então tá, então já vamos deixar aqui já meio que sobre... só pré-combinado já, né? Nenhum. Pré-combinado, assim que tiver legal nas nossas agendas aqui, a gente pode fazer isso aí. Só me dá um grito que a gente volta, vai lá. Então o teu contato vai estar aqui no pé do vídeo, né? Para quem quiser contactar os serviços, além de construção de instrumentos musicais, né? Sim. Que não é só o baixo acústico, né? Não. Quais são os instrumentos que tu fabrica? Então, fabricação mesmo, do zero, hoje eu trabalho apenas com os baixos. Mas eu faço regulagem de violoncelo, viola, violino, troca de crinas, porque contrabaixo, viola e violino precisa de crina, né? Eu não fabrico arcos, tá? Não fabrico arcos porque eu acho que arco é uma coisa muito delicada. Tem os arqueteiros muito bons que eu prefiro me concentrar num certo ramo. Se especializar numa coisa, Exato. Né? Justamente o fato dos valores e da quantidade de instrumentos é justamente porque eu tô tentando me especializar cada dia mais no contrabaixo acústico. Os outros instrumentos eu poderia fabricar hoje um cello se eu quisesse.
Eu tenho todo o material para fazer, eu poderia fazer. Poderia fazer um violino, poderia fazer uma viola, mas eu não vou fazer isso, porque eu quero me dedicar principalmente aos contrabaixos acústicos, que é o instrumento que eu gosto de fazer. Eu trabalhei 19 anos com uma coisa que eu não gostava, agora eu faço o que eu gosto. E é muito bom tu falar isso aí, né? Porque tem muita gente que vai se inspirar em ti, né? Pô, então eu vou fazer tal coisa porque é o que eu gosto, que é o que eu amo. Há maus necessários, né? É. Tipo assim, eu trabalhei 19 anos com uma coisa que eu não gostava, porque eu não poderia fazer isso que eu gosto hoje. Mas Exato, graças a exato. Deus, eu agradeço todo dia, que nem eu falei, pelo meu trabalho, porque eu Mas gosto é sempre bom a muito gente tirar um disso. tempinho e fazer aquilo que a gente ama, né? Exato, exato. Então, Thiago, muito obrigado. Eu que tá? agradeço. Seja bem-vindo aqui sempre aqui no canal e tamo junto aí. Muito Tá. obrigado a vocês. Valeu.